Neste vídeo, iremos analisar a economia do Chile, país cuja área é de 756.626 km², que possui como capital Santiago, população de 17,9 milhões de habitantes, estimativa de 2016, e tem como moeda o peso chileno. O Produto Interno Bruto, PIB, representa a soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, quer sejam países, estados ou cidades, durante um período determinado, mês, trimestre, ano. O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia, com o objetivo de quantificar a atividade econômica de uma região. Conforme o gráfico, observamos que o PIB do Chile se mantém sempre em uma crescente, tendo uma queda apenas no ano de 2009, devido ao confronto com uma crise econômica internacional, onde o governo anunciou um plano de 4 bilhões de dólares de estímulo econômico para impulsionar o emprego e o crescimento, apesar da crise financeira global. O país entrou em recessão e o PIB encolheu 1,5%. Já em 2010, o PIB cresceu 5,3%, impulsionado pela alta nos preços do cobre no mercado internacional e pelos investimentos na reconstrução do país após o terremoto. O crescimento da atividade econômica foi liderado pelos setores de pesca, 12,2%, serviços de eletricidade, gás e água, 7,3%, transporte e telecomunicações, 5,9%, e agropecuário, 4,7%. Em contrapartida, a indústria manufatureira registrou contração de 0,3%. Na formação do PIB, destacou-se particularmente a contribuição das exportações de bens e serviços, com exportação de 9,7%. A formação bruta de capital fixo registrou crescimento de 2%, com que a taxa de investimento foi equivalente a 21,4% do PIB do país. O setor agrícola representa 3,3% do PIB, o setor industrial mais de 35% e o de serviços 61,5%. Cerca de 9% da população trabalha no setor agrícola, 24% na industrial e 67% nos serviços. O turismo está em crescimento. O país acolheu 3,5 milhões de visitantes em 2014. A queda do preço do petróleo impulsionou o Chile a investir em energias renováveis, que deverão representar 20% da produção de energia em 2020. No Chile, a renda média doméstica disponível líquida ajustada per capita é inferior à média da OCDE, Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico, de 29 mil por ano. Com relação ao índice de emprego, mais de 62% das pessoas com idades entre 15 a 64 anos têm emprego remunerado, abaixo da média de emprego da OCDE, de 66%. Aproximadamente 73% dos homens têm um emprego remunerado, comparado a 52% das mulheres. Cerca de 14% dos empregados trabalham horas extras, acima da média da OCDE, de 13%, sendo que 17% dos homens trabalham horas extras, comparado a 8% das mulheres. O salário mínimo chileno, dado de 2014, era de 225 mil pesos chilenos, aproximadamente R$ 900. A jornada de trabalho é de 9 horas, totalizando 45 horas semanais. Não existe carteira de trabalho. Todos os funcionários, sendo chilenos ou estrangeiros, sempre têm contratos com as empresas. As férias são 15 dias úteis e não podem ser vendidas. Em relação à maternidade, a mãe tem direito a ficar 6 meses em casa depois do nascimento da criança, e o pai tem direito a 5 dias. O mercado de trabalho mais bem pago é o de mineração, seguido quem trabalha com TI. As áreas que envolvem criatividade não são muito valorizadas, como publicidade, jornalismo, moda, estética, fotografia e tudo o que envolve esses setores. Inflação é o aumento persistente e generalizado no índice de preços. A inflação no Chile, atualmente, está em 3,4%, conforme gráfico, em que a meta é 3%. O Banco Central manteve sua política monetária nos últimos meses, em um quadro que era de inflação acima da meta e crescimento econômico fraco. Há 3 tipos de inflação: inflação de demanda, inflação de oferta ou de custos, inflação inercial.
Inflação inercial é o resultado do processo automático de realimentação de preços. O Chile e outros países da América Latina vêm sofrendo um crescente aumento inflacionário em relação ao último ano devido à crise internacional e o desaceleramento da China. Quando falamos sobre a inflação no Chile, referimos-nos majoritariamente à inflação baseada no Índice de Preços ao Consumidor, ou seja, IPC. Para determinar a inflação, compara-se percentualmente o nível IPC de um determinado período em relação ao nível do período anterior. Havendo uma descida dos preços, estamos então perante deflação, inflação negativa, como visto no ano de 2009. A economia chilena é caracterizada por significativa desigualdade na distribuição de renda, gerando grandes diferenças sociais entre ricos e pobres. Os 5% mais ricos da população ganham mais de 830 vezes a renda dos 5% mais pobres. A mineração, por sua vez, é uma das principais responsáveis pela captação de receitas financeiras, visto que ela impulsiona tanto o setor industrial quanto de serviços. O solo chileno é extremamente rico em recursos minerais, com destaque para as reservas de cobre. O país é o maior produtor e exportador mundial. Fazendo-se uma análise qualitativa dos resultados do gráfico e analisando os fatos históricos relacionados à economia, podemos inferir que a economia do Chile permaneceu lenta do ano 2000 até 2003. Como bem podemos observar no gráfico, a taxa de juros consequentemente também diminuiu, pois quanto menor for o crescimento econômico, a taxa de juros será menor. A situação então foi começando a melhorar quando em 2004 o PIB chegou a 6%, e com isso o governo pôde aumentar a taxa de juros. Observa-se que nos períodos de 2010 a 2011 houve um exacerbado crescimento na economia do país, graças ao apoio das políticas monetárias. Nota-se no gráfico o grande crescimento no mercado de ações do Chile. Esse aumento deve-se ao fato de que esse mercado cresceu 629% entre os anos de 2002 e 2008. Houve um aumento de 85 mil investidores para 530 mil. Entretanto, diante da crise econômica dos Estados Unidos em 2008, o crescimento manteve-se constante. A dívida privada, por ser entendida como a soma dos débitos assumidos pelo governo junto aos bancos, empresas e pessoas residentes no país e no exterior, ela tem que ser paga com moeda nacional. De acordo com o gráfico, podemos afirmar que o Chile teve um baixo nível de endividamento privado ao longo dos anos estudados. Atualmente, a dívida privada atinge 170% do PIB do país. As empresas, por sua vez, atingem 103% do PIB. Vale ainda ressaltar que 1/3 da população nacional, o que equivale a 6,1 milhões de pessoas, está em dívida com os bancos do mercado local, tendo cerca de 200 milhões de dólares junto. A dívida hipotecária das famílias chilenas é 28 bilhões de dólares. O Chile possui uma economia muito aberta e muito dependente do mercado internacional. Este representa quase 66% do PIB do país. O Chile respeita os termos do livre comércio e assinou acordos de livre comércio, ALC, com várias economias importantes, entre elas a União Europeia, os Estados Unidos, a China e a Coreia do Sul. Suas vantagens comparativas no plano econômico, receitas da mineração, setor agrícola competitivo e fora da estação, abrem para ele os grandes mercados do norte do continente, da Europa e da Ásia-Pacífico. E, recentemente, na América do Sul, especialmente o Brasil. Os 3 principais parceiros comerciais do Chile são a China, os Estados Unidos e o Japão. O país exporta principalmente cobre, 50% de suas exportações. Frutas e produtos da empresa, que registram um maior aumento. Os principais fornecedores do Chile são a China, os Estados Unidos e o Brasil. Os principais artigos importados são combustíveis, minerais, petróleo, máquinas, veículos e equipamentos elétricos e eletrônicos. Os serviços representam 13% das exportações e 17% das importações. A balança comercial do Chile é estruturalmente superavitária, mas este excedente tem vindo a diminuir desde 2011, devido à baixa do preço do cobre e à desaceleração da economia chinesa. No entanto,
Se espera que a balança comercial chilena permaneça positiva em 2016, em razão da fraqueza da demanda interna, da desvalorização do peso e da descida dos preços do petróleo. Os indicadores de governo são ideais para saber como se comportam as contas públicas e assim saber como se movimenta a economia com relação à administração. No período de 2002 a 2007, houve uma grande queda da dívida pública. Com a alta do dólar e a alta concorrência no mercado de minérios, principalmente o cobre, o país passou a se desenvolver mais, como visto nos anos de 2008 a 2015. Embora os orçamentos públicos do governo tenham fechado nos últimos anos de 2013 a 2015 com saldo negativo, a economia tem respondido de forma satisfatória e continua a taxa de crescimento de cerca de 4% desde 2007. A diferença entre as despesas e receita é pequena, mostrando um relativo equilíbrio nas contas públicas, refletindo assim no próprio mercado. No início do século XXI, os países em desenvolvimento se destacaram na economia mundial, fenômeno chamado de boom dos emergentes, de modo que, mesmo durante a crise de 2008, os países emergentes se recuperaram mais rápido do que o previsto. Isso não foi diferente para o Chile. Analisando os gráficos dos indicadores de negócios, podemos fazer um diagnóstico em relação ao crescimento do PIB do Chile, o qual na primeira década do século XXI teve bom crescimento, porém menor que o esperado. De 2000 a 2009, a economia cresceu, em média, menos de 4%, com a tendência negativa dentro desses 10 anos. A partir dos dados exemplificados na tabela 1, do Índice de Confiança do Empresário, vemos que seu menor valor foi no ano de 2008, quando estourou a crise americana, e em 2011 teve seu maior valor, pois os anos seguintes à crise foram de boa recuperação para países da América Latina. Já o Índice de Confiança do Consumidor teve seu ponto mais baixo em 2009 e não se recuperou mais. Hoje, ambos estão com números muito baixos. Os dados de produção industrial, de manufatura, de vendas no varejo tiveram valores negativos para os pontos mais baixos do gráfico observado na pesquisa online. O primeiro teve seu menor valor no ano de 2008, o segundo em 2010 e o último em 2009, ou seja, nos anos seguintes à crise americana e tendo assim seus pontos de mais alta produção e vendas na segunda década do século, a partir de 2010. Este foi um breve resumo da história econômica do Chile, no período de 2000 a 2016. Muito obrigada por terem assistido até aqui e espero que tenham gostado.